Olá pessoal, mais uma vez aqui nesse compromisso com você, todas as semanas, nesse podcast maravilhoso que temos. Graças a Deus por sua companhia, você que decidiu andar com a gente, não é? Vendo esses conteúdos maravilhosos, participando, interagindo, mandando perguntas, né? Por quaisquer um desses canais que vocês interagem conosco, ou Instagram, ou Insta, ou Twitter, ou YouTube, enfim, todo tipo de canal possível nós estamos usando para comunicar. Tem algumas pessoas que gostam do Insta, tem outros que estão ligados no Twitter, tem outros que estão ligados, né, no YouTube. Enfim, cada um tem uma escuta. Tem gente que é da TV, zona quadrada de parede, muita gente, rádio, FM, o povo tem centenas de canais de comunicação e tudo dá certo. O importante é chegar lá no coração das pessoas, tá bom? Amém? Muito obrigado pela sua companhia e hoje nós vamos trabalhar mais um assunto. Mas eu quero te convidar a inscrever no canal do YouTube, sempre é muito importante você inscrever, sempre dar um like, sempre interagir, para a gente ganhar corpo, né, pessoal? Ganhar densidade, porque senão milhares de pessoas participam, mas ninguém interage e a gente fica pequenininho na rede social. Isso é ruim, né? Tem muita energia, tem muito suor, tem muito trabalho chegando, levando esse conteúdo até você, tá bom? Então, hoje nós vamos com mais um tema e antes de falar no tema de hoje eu tenho dezenas de temas antigos aí, né? Desde suicídio, desde de tatuagem, a vida após a morte, evangelização, avivamento, música, tem muita coisa e com muita gente boa, não é? Olha, muita gente boa. Eu tenho aí, né, já gravado com o Morada, o Bruno Morada, tem gravado com tanta gente que passou por aqui Bispo nesse Lucas, momento. Bispa Lúcia, Bispa Priscila. Bispa Priscila, Bispa Lúcia. Então, muita gente nossa, sempre nos assuntos afins que diz respeito à vida de cada um, a participação de cada um deles conosco na nossa trajetória e na nossa história, tá bom? Gente, nós vamos hoje abrir o programa e eu quero dar um tempinho para você já ir nos seus grupos, começar a dizer, o Bispo Rodovalho está no ar, vamos lá, aciona a galera, me ajuda a fazer o arrastão para a gente começar em algum momento, tá bom? Em um instante eu já vou estar começando. E o tema de hoje é um tema interessante, porque ele é resultado de solicitações. Muita gente me pediu, Bispo, fala sobre o que era a comunidade evangélica. O que era a comunidade evangélica? O que era isso naquele tempo, há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás? Como é que foi aquele movimento? Né? Eu quero explicar para você que todo esse conceito desse movimento que aconteceu nas comunidades evangélicas estão num site. Nós fizemos um site para atender a demanda, muita gente, e colocamos muita entrevista, matérias, vídeos, pregações, colocamos palavras, fotos, tudo que eu tenho está lá dentro alojado. E outros amigos, irmãos que têm, mandam para a gente também está postando para esse site disponível para todas as pessoas que contam a história. É uma enciclopédia das comunidades, né, Bispo? O Vitor que está aqui, deixa eu apresentar, o Vitor está aqui conosco, né, eu ia apresentá-lo agora mesmo, mas já que ele enfiou o dedo no angu, então já deixa eu lá apresentar. O Vitor, como sempre, meu parceiro aqui, ele é o chamado curioso, né? E ele já está falando aqui. Já deu uns pitacos aí, já né? deu uns pitacos aqui já. É isso aí. Então, você que quer entender sobre o que era a comunidade, como ela começou, nós morávamos lá na Chácara Buriti, eu e a Bispa Lúcia, recém-casados, os jovens moravam conosco naquela casa que eu tenho filmagem, que você vai ver a filmagem, né? Uma chácara, numa casa muito humilde, numa chácara longe da cidade, mas era o que Deus nos deu e era o que nós tínhamos, e lá que nós inclusive começamos tudo, inclusive os nossos encontros, que hoje são as celebrações, né? Celebrações. Então eu consegui recuperar muito material, eu consegui recuperar muita coisa, graças a Deus, e filmei também outras, né? Nossa história. Eu tenho meus 40 anos, no documentário dos meus 40 anos eu falei muito, uma parte bastante grande sobre o período das comunidades, como começou, quem morou com a gente, os jovens, nós temos fotos, nós temos toda a história relatada. E na minha biografia também, que está saindo agora, logo mais, eu também estou pondo a parte das comunidades. Foi um avivamento muito bom de Deus, muito significativo, muito respeitável, né? De Deus, um avivamento que mudou a face da igreja brasileira no louvor, na liderança
no conceito do que é ser igreja. Foi um avivamento que mudou, não tem como. Aquilo foi um sal que Deus colocou e que mexeu com toda a massa, um fermento que Deus pôs e mudou completamente. Todas as igrejas receberam dessa influência, né? E eu explico muito direitinho os dois polos, o polo de Goiânia e o polo das comunidades lá de Porto Alegre, que é a igreja do Asaf, né? Nosso amigo, companheiro Asaf, que na época o Asaf era apenas o ministro de louvor, os pastores principais eram Moisés Cavalheiro, era o Erasmo, Joãozinho Souza e outros, né, que estavam lá naquela época, que oriundos de cada um de uma igreja, né? Eles saíram das suas denominações, com eles vieram 600 pessoas, 1.000 pessoas, e juntaram, criaram então uma comunidade para 3, 4, 5 mil pessoas em Porto Alegre, influenciados pelo avivamento da Argentina, de Buenos Aires, de Juan Carlos Ortiz e de Jorge Mitian, Kate Benson, que também fizeram a mesma coisa. Foram influenciados por Deus, pelo batismo do Espírito, pelo mover de Deus, e reuniram na casa do presidente da Coca-Cola, ali em Buenos Aires, começaram um culto na segunda-feira, que o pastor Jack Shisler e o Edward Miller, que começaram, não é? E ali um mover de Deus de muita cura, muita adoração espontânea, né, tal. E aquele mover espalhou pelo mundo e chegou até Porto Alegre. Então, aquela comunidade de Porto Alegre foi essa. E a nossa comunidade de Goiânia veio por uma outra história completamente diferente. A minha história foi da Mocidade para Cristo, evangelizando os jovens, né, depois encontrando com os walkers lá na cidade de Rubiataba, né, recebendo palavra e maturidade. Aí nós voltamos para Goiânia e abrimos nossa casa, jovens ficaram morando conosco. E ali, então, a gente fizemos uma base de oração e jejum, crendo pelo avivamento no Brasil. Não é? E aí foi toda uma caminhada de peregrinar num salãozinho humilde, no outro, até chegar numa estrutura grande. E, ao mesmo tempo, começamos a revista Videira, não é? Que foi um grande veículo para disseminar essa visão. Começamos os encontros de fé e louvor, que depois tornou louvor e adoração, e depois tornou celebrações, que há mais de 30 anos, né? Bem mais de 30 anos, nós estamos com todos esses eventos ininterruptamente falando. Bom, então você vai poder entender o que é esse movimento como um todo, quem eram os líderes, quem eram os pastores, né? Todos desde o início. Né? Eu já falei isso, vou repetir, eu tenho todas as atas de ordenação ministeriais, pastorais, eu tenho tudo organizadinho, né? Da fase da comunidade evangélica, claro, porque eu fui o fundador e o presidente por mais ou menos 18 anos, 16 ou 18 anos, não me lembro, e até que da comunidade evangélica veio a Sara Nossa Terra, que foi a igreja que ficou com o maior número de igrejas e tornou Sara Nossa Terra, e a Fonte da Vida, que ficou com o César Augusto, que veio também dessa mesma raiz, desse mesmo movimento. Para você entender um pouquinho mais, eu estou, por causa da biografia, mexendo em tudo, encontrei uma pregação nossa, minha, no ginásio Nilson Nelson, de 1998. Acredite, 30 anos atrás. 1999. 1989. Até o número está embaraçando. 89. Está aí na legenda, está aí na claquete. Eu estou de bigode, sei que sou eu por causa que não tem jeito. A pessoa está lá. Mas uma camisa doida que eu nunca lembrei, que eu imaginei que eu tivesse aquilo, estava pregando o ginásio Nilson Nelson, cheio, você vai ver as imagens. E o tema, o desafio de ser igreja. E chorando, pregando e chorando, e o povo ali. E eu pensei, gente, há 30 anos que eu estou falando a mesma coisa, há 30 anos que eu estou crendo por isso, há 30 anos que eu estou insistindo nisso, falando nisso. E parece, até meu timbre de voz não mudou, inacreditável. Os versículos que eu estava pregando, como que pode ser isso, Senhor? Então eu quero compartilhar com você, né, se você quer ver uma coisa de 30 anos atrás, mas que é atual, que é extremamente contemporânea, que serve para nós hoje, você vai poder ficar aqui comigo nesse podcast, porque eu vou sair e vou chamar esta palavra. Né? Eu vou dar para vocês só 10 minutos, tem muito mais, eu tenho 1 hora de mensagem, mas eu só botei 10 minutos desta palavra. Eu tenho ela em 1 hora.
Tenho ela em 30 minutos, porque eu fiz uma edição para TV, para Rede Gênesis Televisão, e tenho ela completa, que é de 1 hora. Bem, eu vou chamar essa mensagem e você vai poder entender, então acompanhar, ver e depois interagir comigo, porque eu volto no final dessa mensagem de 10 minutos, tá bom? Nós vamos voltar porque eu quero interagir com vocês, eu quero ver o que vocês sentiram, o que vocês estão pensando, né? Eu mostrei um pouquinho aqui nas celebrações, foi um choque. Todo mundo falou... A galera ficou avivada com aquele vídeo. O que você achou? O que você sentiu? Vamos ver você que é novo convertido, jovem, né? Novo não, você já é velho, mas... Quem já sou? Quantos anos você tem de fé, Vitor? De fé, 5 anos, bispo. É novinho, tá vendo? Não chega nem perto aí, né? Então, o que você achou quando você assistiu aquilo lá? Pra gente, bispo, é uma coisa muito louca, porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal está acompanhando o senhor e conhece o bispo daqui, direto, e não entende e não percebe a importância da história. Quando a gente vê a história, a gente enxerga mais autoridade no ministério. Então foi incrível, os nossos corações saíram avivados. Né? E ver o tema, e ver o fervor, e ver o amor, e ver... eu também fiquei impressionado, sabia? Há 30 anos que eu estou dizendo, eu não quero errar na minha geração, eu não quero falhar na minha geração. Meu Deus, tenha misericórdia. Deus, ajuda-nos a cumprir toda a plenitude do teu chamado, toda a plenitude que tu tens para nossas vidas. Glória Desafio, a Deus. aquela palavra forte. Desafio de ser igreja, como não perder a oportunidade da visitação que Deus nos deu, que Deus dá a cada geração tem uma oportunidade. Né? Para mim, a mesma figura do que Deus dava quando os escravos eram libertos, uma vez por geração. Cada 50 anos tinha-se o jubileu. O que era o jubileu? O jubileu era um dia em um ano, cada 50 anos, que os escravos saíam livres. Ninguém devia nada para ninguém. Se você serviu 5 anos, se você foi escravo 30 anos, chegou aquele dia, você estava livre, você não ia pagar nada. Se você foi escravo 1 ano e logo no ano seguinte tinha o jubileu, você ficou só 1 ano, você ia sair livre. O jubileu era o ano da libertação completa. Então Deus determinou que cada geração tivesse um jubileu. Eu entendo que cada geração tem profeticamente prometido um avivamento. Porque os cativos vão ser libertos. Os cativos podem se tornar completamente livres. Isso está profetizado, simbolizado na figura do jubileu. Então, importante a gente ver o que estava acontecendo há 30 anos atrás. Eu tenho muitas outras mensagens, todas dessa época. Eu tenho uma mensagem da minha despedida lá, do culto de Goiânia, que nós fizemos, a transferência da comunidade evangélica de quando a gente mudou para Brasília. Eu tenho mensagens, né, aqui do ginásio, eu tenho mensagem lá do pavilhão, eu tenho mensagens lá do centro de convenções. Impressionante o acervo que nós temos. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente guardou tudo isso. E o senhor dos falando, documentos, tudo isso. É quase um engavetamento de avivamento, porque aquilo que o senhor viveu há 30 anos, a gente está colhendo das palavras de vocês há 30 anos. E aquele foi, eu considero que aquele foi meu segundo avivamento, porque eu tinha tido experiências fortíssimas com Deus na comunidade evangélica. Aliás, mais fortes, de intensidade individual. Gente caindo, fumando maconha, caindo no chão só para a gente passar, só a sombra, a pessoa cair, não é? Gente entrando em histeria, gente confessando pecado, jogando maconha no chão, né? Parecimento de anjos. Eu tive aquilo na Mocidade para Cristo. Não foi na comunidade evangélica. Bem no início, né? Aí eu tinha 17 anos. Quando o senhor teve aquela experiência à noite. 16, 17, 18 anos. Nesses 3 anos foram explosivos, completamente explosivos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou chamar Vamos ver a palavra aí. Palavra, que é o tema de hoje. Veja tudo isso aí, entenda tudo isso aí, e depois você volta. Fica comigo, porque eu vou voltar e a gente vai interagir. Veja o que você achou. Vamos lá. Solta aí. Produção, libera essa pregação de 30 anos atrás. Julho 1989. Uau. Vamos lá.
gostaria de entrar no nosso assunto esta noite. O tema daquilo que nós vamos compartilhar o tema é o desafio de ser igreja. Você sabe que ser igreja é um grande desafio. Não é fácil ser igreja. Sabe, Deus não nos chamou para uma missão muito simples ou muito fácil. Qual é a função da igreja? O que significa ser igreja? Por trás disso há um grande desafio. E o tema da minha palavra será o desafio de ser igreja. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 23, 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. A Bíblia diz, vamos começar no 21: muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja, que é o seu corpo, e o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Por que a Bíblia diz complemento? Deixa eu te explicar. Porque a igreja é realmente o maior projeto de Deus. A igreja é a coisa mais importante que Deus tem aqui neste mundo. É a igreja que Ele possui, lavada pelo sangue de Jesus, amém? A igreja é realmente aquela que possui o povo mais feliz da terra, aquele que possui a razão de ser nesta vida. Agora eu quero te dizer uma coisa: qual é o desafio que nós temos como igreja? Deus nos deu tantas coisas. Qual o desafio que nós temos? Nós temos vários desafios em ser igreja, várias responsabilidades. A primeira delas, nós temos o desafio de trazer em nossa geração um grande mover de Deus, um grande avivamento. Sabe, eu tenho uma segurança no meu espírito. Na minha Bíblia, em cada página que eu leio, em cada livro que eu vou, eu encontro Deus dizendo: cada geração tem sobre si o direito de receber uma visitação profética de Deus. Cada geração possui um avivamento profetizado, prometido. Eu tinha um grande dilema dentro da minha vida. Eu pensava: Senhor, será que Tu vais visitar a nossa geração? Será que o Senhor quer trazer avivamento? Será que o Senhor não quer? Será que eu posso orar? Será que eu não posso? Será que eu não vou me frustrar? Mas um dia eu descobri uma coisa no livro de Levíticos, capítulo 25, verso 11. Eu quero ler rapidamente com você Levíticos 25, 11. Eu estava lendo esse trecho um dia na palavra, e eu encontrei este propósito de Deus. Levítico 25, 11, dizendo assim, verso 10: santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornará cada um a sua possessão, cada um a sua família. E este ano será para vós jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas. Verso 12: porque é jubileu, santo será para vós. Verso 13: esse ano do jubileu tornareis cada um para a sua possessão. E sabe o que significa jubileu? Jubileu era um ano em que o escravo se tornava livre. Nas leis de Moisés, a Bíblia ensina que o homem era vendido como cativo, mas ele era vendido apenas por um certo período, apenas por uma certa época, e ele perdia a sua terra, ele perdia as suas posses por um período chamado jubileu. Quando chegava o ano do jubileu, então eles passavam uma trombeta de norte a sul em Israel, e as trombetas começavam a tocar, e era ano de jubileu. Sabe o que significa isso? Significa que aquele judeuzinho, imagina um menino de 12, 13 anos, ele nasceu, o pai dele se tornou um bêbado, o pai dele se tornou um alcoólatra, o pai dele perdeu a herança que o avô deixou para ele, e eles se tornaram cativos. Ele e a mãe, ele nasceu na fazenda do seu doutor fulano, e ele trabalhava ali ano após ano, mas estava se aproximando o jubileu. E quando chegou pela volta dos 13, 14 anos, o garotinho,
O pai dele estava ansioso, porque ia chegar o dia do jubileu, e ele poderia voltar livre para a sua terra. Todo aquele jugo, toda aquela prisão, toda aquela escravidão seria quebrada sobre a sua vida, e ele poderia voltar e possuir a terra que o seu pai tinha dado, que o seu avô e que o seu bisavô. Era ano de volta à sua posse, era ano para voltar à sua possessão. Haverá um jubileu, está escrito na palavra, está escrito aqui diante de nós. Deus deixou para nós. Em Joel capítulo 2, Deus volta a falar a respeito do mover, do derramamento do seu Espírito. Joel 2, e ele fala no verso 28, ele diz sobre o derramar do seu Espírito. Ele diz: eis que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, eis que eu derramarei meu Espírito, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos visões. Também sobre os servos e sobre as servas naquele dia eu derramarei do meu Espírito. Em Mateus capítulo 16, Jesus fala a respeito da edificação da igreja, e ele começa dizendo no verso 15, verso 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse isso? Quem disse isso? Fala mais forte. Quem disse isso? Jesus. Na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito que não haverá inferno que vai resistir o avanço da igreja. Não haverá, não haverá. Oh, aleluia. Não tem inferno. Sabia disso? Não tem drogas, não tem cativeiros, sabe? Não tem problemas econômicos, não tem problemas sociais. Não existe isso. Na minha Bíblia está escrito as portas do inferno. Por quê? Porque o inferno, sabe, ele tem a capacidade de reter as pessoas lá dentro, e é o único instrumento que Deus tem para arrebentar. Agora na minha Bíblia está escrito que as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa que nós vamos estourar os ferrolhos das portas do inferno. Eu quero te perguntar: o que quer dizer avivamento? O que tem na sua mente quando diz avivamento? Sobre o que você pensa? Durante um período na minha vida, e eu ainda creio nisso, eu esperava, eu orava: Deus move, Deus derrama o avivamento, Senhor. E nós orávamos e chorávamos, e ainda fazemos isso pela graça de Deus, orando, buscando, derrama, balança o Brasil, toca o Brasil, as regiões. E eu sempre tinha a expectativa abençoada de um dia estar a gente lá numa reuniãozinha, tipo Atos 2, e de repente o vento do Espírito começa a soprar sobre a nossa cidade, e eu ficava com aquele desejo de Deus sopra sobrenaturalmente, e as pessoas começaram a virem, ia chegando ajoelhadas, ia chegando chorando, ia chegando assim, buscando a Deus, confessando os seus pecados, buscando ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Muitas vezes nós dizemos: não, o que é avivamento? Avivamento é quando nós começamos a chorar, e oramos e choramos. Nem sempre, sabia? No livro de Atos você encontrou alguma vez a Bíblia dizendo que eles choravam? Tem algum versículo lá em Atos 2 dizendo que choraram 3.000 pessoas? Não. Qual foi a consequência ali do avivamento? Compungiram-se-lhes o quê? Os corações. E perguntaram: que faremos, irmãos? Gente, avivamento vem quando Deus toca o coração das pessoas. Sabe, tem gente que tem o dom do choro. Agora deixa eu te falar uma coisa: o choro e emoção não reflete o mover de Deus. O mover de Deus se reflete por meio de vidas transformadas, por meio de caráteres mudados, por meio de condutas diferentes, por meio de um Saulo que se tornou Paulo, um Simão que se tornou Pedro. O avivamento vem para mudar vidas, para transformar corações, para fazer pessoas novas, gente. Nem sempre vem com ações emocionais. E outra coisa que eu quero te dizer: não padronize
Não formalize um padrão na sua mente do que seja avivamento. Avivamento pode começar de uma criança, avivamento pode começar de uma garota, avivamento pode começar de um homem, avivamento pode começar de um encontro, avivamento pode começar de uma vigília, avivamento pode começar quando Deus quiser, na hora em que Deus quiser, da forma em que Deus quiser. O importante é que nós saberemos que o Senhor varreu o nosso país e o Brasil estará aos seus pés. Quantos dizem amém? Amém? O Brasil estará aos seus pés. Segundo desafio da igreja, a igreja tem um sério desafio em ser uma voz profética à nação. Deus quer que através do avivamento desencadeie as demais coisas. Sabe por que a igreja é tímida? Sabe por que a igreja vive nos buracos? Sabe por que existe um complexo sobre a igreja? Existe um complexo de esconderijo, né? Ah, igreja, nós somos cristãos, puxa vida. Meu irmão, seja uma voz profética. O desafio de ser igreja quer dizer o desafio de manifestar uma ação profética. Significa o desafio de manifestar uma voz profética. E a igreja é você, sou eu. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Eu quero rapidamente ler com você Jeremias capítulo 1, versos 5 a 7. Jeremias 1, versos 5 a 7. Fala sobre o ministério profético de Jeremias quando ele se iniciou. Jeremias 1. Jeremias estava ali diante de Deus. O Senhor estava gestando nele o ministério. Verso 5 diz: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei. As nações te dei por herança. E então disse eu: ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Quantos podem dizer isso como Jeremias? Ah, Senhor Deus, eu não posso ser uma voz profética, eu não sei falar. Quantos sentem assim? Levanta a sua mão. Amém, eu também sinto. Olha o que ele diz: eu sou uma criança. Sabe, Deus sempre usa pessoas que têm este coração. Quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, sabe por quê? Porque era a única coisa que dava paz ao meu coração. Mas eu olhava aqueles pastores que pregavam, aqueles irmãos que eram usados por Deus, e eu ficava assim, babando, né? Meu Deus, será que, puxa, eu quero ser um homem teu, será que algum dia eu vou conseguir pregar alguma coisa? Quando eu começava a cantar, meu Deus, algumas vezes eu acabei com os cultos, eu abri a boca, os instrumentos musicais, me lembro até hoje um dia em que um senhor que tocava um órgão lá, quando eu abri a boca ele parou de tocar o órgão, ficou olhando para mim. ficou olhando, cruzou os braços e ficou olhando para mim. Eu não sabia o que ele queria dizer. O colega deu uma cutucãozinha em mim e falou: desconfia, fecha essa boca, você não sabe nem a letra, nem a música, e é desafinado. Era uma reunião de oração de umas 8 ou 10 pessoas, e eu abri, bem a garganta bem grande, comecei a cantar desafinado e não sabia a letra, sabia nada. Eu desconfiei, fiquei meio assim, humilhado. Um dia eu vou ter esse dom, Senhor, em nome de Jesus, pode deixar. Quero te dizer uma coisa: Deus começou a agir na minha vida, sabe para quê? Para fazer de mim uma voz, fazer de você uma voz profética. Deus falou para Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar tu irás, e a palavra que eu pôr na tua boca tu falarás. Não importa quão pequeno tu és, eu sou o Senhor que te capacito. Eu sou o Senhor que te capacito. Aleluia. Oh igreja.